Oi, hoje é a resenha do conto O Dragão, escrito por Ray Bradbury, aqui da sua coletânea A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A noite soprava na grama curta do pântano. Não havia nenhum outro movimento. Anos se passaram sem que um único pássaro tivesse voado na grande concha cega do céu. Muito tempo atrás, um punhado de pequenas pedras havia simulado vida quando se despedaçaram e se transformaram em pó. Agora, apenas a noite se movia nas almas dos dois homens curvados ao lado de uma solitária fogueira na desolação. A escuridão corria calmamente em suas veias e pulsava silenciosamente em suas têmporas e pulsos. Assim começa O Dragão, escrito por Ray Bradbury, que conta a história de dois cavaleiros que estão literalmente ali sentados diante dessa fogueira que acabou de ser descrita. E o que eles estão fazendo ali? Estão na escuridão da noite, meio que sorrateiramente, não querendo fazer nenhum movimento brusco, não dando a entender que exatamente estão ali no meio do nada. Isso para não chamar a atenção do dragão. Sim, essa é uma história de cavaleiros e dragão. Ou talvez não é para ser isso, porque eles não querem ser ali delatados que estão caminhando de uma cidade a outra. Um deles fala, né, não mexa muito ali nessa fogueira, porque senão você vai chamar atenção aqui e, claro, o dragão vai perceber a nossa presença e vai literalmente comer a gente, obviamente. Ou então fritar, né, com o fogo incandescente. Enfim, são dois cavaleiros que talvez não sejam muito destemidos, ou talvez seja quando enfim o dragão aparecer nessa história. Mas será que ele vai realmente aparecer? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto, que aliás é muito interessante e esquisito. Minha avaliação do texto. Temos aqui mais um conto bem rápido, quase 5 páginas, que tem aquela sensação de não ser exatamente, claro, de ficção científica, aliás, de jeito nenhum, com certeza, né? Mas tem aquela pitadinha de fantasia que a gente encontra assim em muitos outros contos que a gente já viu aqui nessa coletânea do Ray Bradbury. Mas também algo diferente no ar. Mas não é exatamente só apenas fantasia, que a gente possa até definir mais, para ser mais preciso, como um realismo fantástico. Sim, há uma pitada de realismo aqui, mesmo nessa história que, como eu mostrei para vocês no início, é pura fantasia, pelo menos o contexto, né? Cavaleiros e dragão ali quase pegando os dois. Sim, mas talvez algo possa mudar um pouquinho. É o máximo que eu posso dizer de spoiler. Aliás, eu não posso dizer nada a respeito dessa história. É o típico conto, quanto menos você souber, melhor. Vai causar mais surpresas em cada um dos leitores. E claro, só resta então a gente analisar esse conto sobre aquele viés já costumeiro, que é a obsessão. Temos um elemento de obsessão aqui, com certeza, na figura desses dois cavaleiros. Essa situação que eles estão vivendo ali de tensão no meio da noite, só com aquela fogueirinha para se proteger, mas também quase denunciando eles, justamente, né, o fogo no meio da escuridão, chama muita atenção. Claro, temos a obsessão desses dois justamente pelo que eles estão fazendo ali. A gente não tem certeza exatamente do que se trata, e a luz de tudo isso só acontece praticamente nos últimos parágrafos dessa história, quando a gente percebe qual é o contexto ali daquela situação desses dois cavaleiros. É uma obsessão exata, clara e precisa? Não, não é. É meio nebulosa também, mas isso também deixa o texto muito interessante, muito bom e atraente. A surpresa que acontece ao final realmente pode deixar muita gente de queixo caído ou talvez muito confuso. Confesso que eu, quando li a primeira vez, eu nem entendi direito. Peraí, mudou a situação aqui, não é mais o que a gente estava pensando antes, é outra coisa. Foi aí, claro, que comecei a perceber que era uma história mais de realismo fantástico, não só de fantasia. De uma maneira bem clara, o autor não se esforça em explicar direito para a gente qual é o contexto ali dos seus personagens. Não mesmo, de maneira alguma. Aliás, se ele explicasse, a história ficaria até boba.
Fica mais interessante a gente não saber direito o que está acontecendo e a gente deduzir com aquelas meias palavras que ele fornece para a gente. E claro, é até mais interessante a gente tentar deduzir pelas meias palavras que ele fornece para a gente, o que torna tudo bem melhor. Claro que também muitos leitores podem chegar ao final da história e falar: peraí, aconteceu a nada, e o que aconteceu? Que coisa maluca é essa? Não tem nada a ver esse texto. Não, sim, é interessante. Não, é sim interessante, justamente por causa do elemento da obsessão. O tema principal em quase todas as histórias aqui do Ray Bradbury. É isso que ajuda a dar uma consistência justamente para esse conto. Enfim, tem que ler essa história porque é muito boa. E aliás, claro, sempre quando aparece um conto bom, eu recomendo. Leiam esse livro do Ray Bradbury, A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, que aliás, claro, deixo o link aqui na descrição do vídeo para você poder adquirir através da Amazon. Sempre lembrando, se vocês fazerem a compra através desse link, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor que ajuda o canal a crescer um pouquinho mais. E agora só falta dizer, claro, a minha nota para esse conto aqui do Ray Bradbury. Então, para O Dragão, escrito por Ray Bradbury, eu atribuo 4,5 asteriscos. Quase perfeito. E falando em perfeição, amanhã temos histórias de Agatha Christie com histórias de assassinatos não tão perfeitos assim, porque sempre tem alguém para descobrir como tudo aconteceu. Aqui na coletânea, 3 Ratos Cegos e Outros Contos. Mais outra história interessante da rainha do suspense, do crime, Agatha Christie. Claro, na próxima semana, na quinta-feira, mais uma história aqui de Ray Bradbury na sua coletânea A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos. E enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui em 2019 no projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!